Galera, é o seguinte, com toda certeza na sétima geração a Microsoft deu um tiro certeiro com o Xbox 360 em diversos sentidos. Quando o assunto são as vendas, sabemos que ele foi um console extremamente popular. Quando o assunto é a otimização dos jogos, não é uma surpresa que ele foi o queridinho dos desenvolvedores ao longo de todo o seu período geracional. E quando se fala de recursos visuais, ele sem sombra de dúvidas conseguiu trazer elementos inovadores com muita eficiência. E hoje, a ideia é a gente ver um dos elementos mais difíceis de serem trazidos naquela época e talvez até hoje em dia, sendo executado com maestria no console da Microsoft, observando como e por que ele tem um desempenho superior no lado verde da força na hora de coexistir com tantos outros recursos que demandam muito. Mas claro, pra gente continuar, considere se tornar um membro do canal para apoiar cada vez mais projetos, não se esquece de clicar no gostei porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vem, que agora é hora de enaltecer o console mais brilhante já feito pela Microsoft. O período favorito de muita gente na hora de estudar recursos técnicos e analisar jogos para os consoles da sétima geração, com toda certeza, é o ano de 2008. Afinal, foi nesse ano que a indústria parece ter batido o martelo para poder começar a tornar os visuais dos novos consoles algo notável de fato, abandonando a geração anterior. Mas também gosto muito desse ano porque ele se compromete em absorver muito do que os melhores jogos da geração passada trouxeram, com a responsabilidade de elevá-los a um patamar de nova geração. E alguns casos deram muito certo. Por exemplo, olhando especificamente para o Xbox 360, nele recebemos Ninja Gaiden 2, que foi uma sequência direta do título original lançado para o primeiro Xbox, onde lá, por sinal, já abusava do poder da plataforma para impressionar com shaders avançados e trazer assim superfícies ricas em detalhes e extremamente avançadas. Ninja Gaiden 2 então se apropria de tudo isso, coloca tudo configurado para o padrão das novas TVs, explorando a maior nitidez com clareza de detalhes, além de trazer novos recursos visuais para poder deixar o jogo muito mais bonito. Abrindo o nosso leque em jogos multiplataforma, chegamos também em GTA 4, que também foi um marco e apesar de aprender bastante com GTA San Andreas, que foi muito ambicioso no PS2, esse funciona como Moisés e quer dividir as águas geracionais. Comparar GTA 4 com San Andreas é uma verdadeira demonstração de como as gerações evoluíram, e pro ano de 2008 não vamos encontrar um exemplo tão bom de jogos que façam isso. Se você duvida, é só lembrar que também tivemos casos que deram muito errado, como foi com Silent Hill Homecoming. Chega a ser desastroso ver que Silent Hill 4 do PlayStation 2, uma geração que antecede a geração do Silent Hill Homecoming, tem personagens com modelos infinitamente superiores. Mas se tem algo que ninguém esquece, é de como Resident Evil 4 na sexta geração foi um dos jogos mais impressionantes já feitos, certo? Modelo de personagens realistas, efeito de névoa que simulava recursos que correm em tempo real hoje em dia, como a névoa volumétrica, além de cenários cheios de detalhes repletos de NPCs. E isso foi apenas a ponta do iceberg para poder falar de Resident Evil 4, porque indo um pouco mais a fundo, podemos dar mérito ao jogo por ter popularizado mecânicas de jogabilidade e um ritmo de gameplay que muitos outros títulos usaram. E por isso, as coisas começam a ficar um pouco mais sérias agora. Saindo do PlayStation 2 e GameCube, agora vamos pro Xbox 360. Talvez vocês já devam ter ouvido falar de um jogo chamado Dark Sector. Esse foi um game de início de geração lançado em 2008, que chegou também ao Xbox 360 e que, apesar de caminhar tranquilamente na linha dos jogos do gênero de ação e aventura, sua ambientação e clima são extremamente sombrios. E ele faz isso carregando dois legados importantíssimos para a indústria. O primeiro é seu motor gráfico, que tem grandes inspirações no que a Unreal Engine 3 conseguiu trazer naquele período. A estética dos materiais, a inércia do personagem e o sistema de física são pontos que entregam isso. O segundo é a sua jogabilidade, que é amparada pelo que Resident Evil 4 introduziu. Só que, apesar de trazer o clima sombrio que a gente precisa para esse vídeo, ele não é o responsável por nos levar à conclusão da nossa conversa para entender como e aonde o Xbox 360 foi o melhor e quais foram as oportunidades que ele teve para poder demonstrar isso. Mas serve para poder introduzir a gente no assunto. O game que fica responsável por essa tarefa é nada menos do que o primeiro Dead Space. E acreditem, há muito o que dissecar desse jogo com relação ao impacto dele nos consoles, em especial, claro, no Xbox 360. O que esse jogo fez para ser tão impressionante na sétima geração? Como ele consegue revolucionar no incrível ano de 2008 do console, onde a gente estava tendo uma concorrência muito grande nesse sentido? E claro, ele consegue atingir todos os objetivos propostos? Essas são as perguntas que a gente vai usar como direcionadores para chegarmos a um denominador comum e entender o assunto. Mas já adianto que, para começar, podemos responder a última pergunta primeiro.
E sobre ela, eu diria que Dead Space 1 é inovador, ambicioso, mas mesmo assim faz um esforço mal aplicado para atingir o objetivo que ele realmente precisava atingir e ainda assim não consegue. E é nessa tentativa que fica visível a importância do comportamento do Xbox 360, mas a gente chega lá. E bem, assim como Dark Sector, o motor gráfico de Dead Space tem algumas similaridades com a Unreal Engine. E isso é algo positivo, porque sabemos que esse foi um motor gráfico que esteve no epicentro da indústria durante muito tempo e estimulou o avanço de outros. Mas eis o fato curioso, o motor gráfico do game da Electronic Arts foi tão bem recebido que ele quase foi colocado no mesmo patamar de utilização da CryEngine, que é um motor gráfico que dá vida e suporte a todos os games da franquia Crysis, e também da própria Unreal Engine. E a esse momento você deve estar curioso para saber mais sobre isso, só que talvez numa expectativa um tanto errônea. Eu vou explicar. Dead Space é um título consagrado por ser 100% do gênero de survival horror, e como ele saiu antes de Resident Evil 5, podemos dizer que ele escapou da leva de títulos de terror que foram afetados pelo fenômeno que eu chamo humildemente de residentificação do horror. Um evento que foi basicamente introduzido de maneira íntima por Resident Evil 4, mas consolidado e firmado por Resident Evil 5. Como o quinto game da franquia da Capcom chegou apenas em 2009, Dead Space só teve a influência do anterior, e que bom por isso. E esse fato faz com que vejamos ambientes completamente dependentes de um sistema de iluminação que favoreça o gênero e ambientes macabros. Só que não é aqui que o motor gráfico revoluciona, e sim nos inimigos que trouxeram um diferencial para o jogo tecnicamente falando. Um diferencial que é atrelado ao sistema de física. Normalmente quando a gente pensava em como revolucionar naquela época, a gente estava sempre pensando em melhores texturas ou melhores efeitos de iluminação. Era sempre assim que funcionava. Inclusive Resident Evil 5, logo quando ele foi anunciado, alguns experimentos dele eram completamente voltados para essa questão da iluminação, tanto que desde o início a ideia do jogo era se passar sempre num cenário diurno, e ele usou isso muito bem, só que isso também acabou afetando o esquema de terror que ele tentava trazer de alguma forma, se é que ele tentava. Voltando para Dead Space, podemos dizer que o motor gráfico dele faz quase tudo que a Unreal Engine 3 estava fazendo naquela época com Gears of War 2, que também é do mesmo ano e é um título impressionante. Ele tem um excelente sistema de colisão que gera efeitos provenientes desses impactos, uma inércia incrível para poder colocar no papel do personagem, elemento que por sinal é fundamental, e por fim, o mais importante, o desmembramento de inimigos. E vale um pouco de história inclusive antes de falar sobre isso a fundo. O jogo foi feito inicialmente pensando no primeiro Xbox, só que desde sempre esse sistema de desmembramento gerava muitos problemas de performance, mesmo que ele estivesse sendo executado no console mais poderoso da sexta geração. A solução encontrada então foi lançar para a geração seguinte, a geração do Xbox 360, e lançar para uma tecnologia mais nova acabou possibilitando ainda mais recursos que foram fundamentais na hora de valorizar o desmembramento de inimigos. Um desses recursos, por exemplo, é a representação do modelo deles. Os inimigos são diversos, mas num geral eles são todos grotescos. Essa é a característica que todos eles têm em comum. Todos com uma representação de carne humana necrosada, o que provavelmente deu origem ao nome deles, que são os Necromorphs. A sensação na hora de usar as diversas possibilidades no desmembramento é que você está literalmente cortando um pedaço de carne, aumentando ainda mais a imersão possibilitada pelo game e fazendo tudo isso com bastante precisão, e isso era impressionante. Esses elementos, junto a diversos outros que nós ainda vamos chegar a comentar, são apoiados por um sistema de jogo que não possui loadings. Basicamente, quando existe algum loading é quando você faz a transição de um capítulo para o outro, ou então é inserido de maneira inteligente dentro da campanha, como por exemplo, pegar um elevador por uma tela limpa, sem quaisquer informações de vida ou algo do tipo, e assim sucessivamente. Foi o mais próximo que um jogo em terceira pessoa conseguiu chegar perto da imersão de um jogo em primeira pessoa. Tudo era muito próximo de você. E isso era incrível, porque qualquer detalhe técnico existente ficaria facilmente visível para o jogador, bem como ele também poderia emergir de maneira muito facilitada. E por que eu tô me dando ao trabalho de explicar e detalhar isso para vocês? Basicamente porque é a união desses elementos que fazem Dead Space um jogo tão ambicioso para o seu período. Os detalhes estão em tela a todo momento e não existe muito tempo para o hardware respirar, já que os corredores raramente são vazios e você não tem o tempo de loading para poder pensar no que você vai fazer. Se a porta abrir, pode surgir um inimigo do absoluto nada ou não, e você vai ter que lidar com eles usando o sistema de desmembramento sempre em mente. É como se tudo acabasse sendo exponenciado apenas porque o game foi trabalhado com esses recursos e premissas para colocar o jogador dentro dele.
No entanto, não para por aí. Ele também traz excelentes efeitos de iluminação e tenta imitar Resident Evil 4 ao fazer a tentativa de simular um recurso mais avançado do que o que de fato estava sendo executado no momento. Mas vamos por partes porque a gente tem muita coisa para conversar. Como o jogo tem muita responsabilidade em brincar com diversos pontos de luz no cenário, apenas a técnica de mapeamento de sombras tradicional não daria conta. Por isso foi usado um sistema chamado de renderização diferida, que é capaz de trabalhar diversos pontos de luz simultaneamente ao mesmo tempo em que coexiste com áreas trabalhadas com o clássico mapeamento de sombras. Para se ter uma ideia, essas técnicas combinadas foram se tornar populares apenas em jogos de fim de geração, como BioShock Infinite e Gears of War Judgment, ambos que rodam na Unreal Engine 3 por sinal. Ele inclusive acaba usando isso para poder brincar com efeitos volumétricos também, ou que fingem ser volumétricos porque na verdade são fake, tentando fazer algo parecido com o que Resident Evil 4 fez lá na sua época de lançamento. E sobre isso, o que acontece com a névoa ou a fumaça do jogo, por exemplo, é que existe uma textura com transparência aplicada para poder representá-la, combinada a um ponto de luz gerado pela luz da renderização diferida e, por fim, um lens flare, que é uma técnica de pós-processamento para poder criar a sensação de iluminação distorcida, gerando assim o efeito final como uma névoa ou uma fumaça dependendo do cenário. Por isso, o resultado, como já era de se esperar, é fenomenal. E talvez Dead Space seja um jogo iluminado demais para o seu gênero, mas essa foi uma abordagem artística que faz com que seja uma luz atmosférica, não atrapalhando o resultado final. Não estamos falando dos mesmos cenários iluminados de Resident Evil 5. Aqui, tudo tem um fundamento e está coerente com a proposta do jogo. Os inimigos, ainda que nesses ambientes tão iluminados, serão capazes de te impressionar, mesmo que não assustem muitas vezes. Esse sistema, inclusive, é o que determina como os ambientes vão parecer. Digamos que a iluminação com base na renderização diferida tem a necessidade de que não se haja variedade de materiais no ambiente para que ela possa existir ali. Isso para Dead Space, num primeiro momento, foi perfeito, já que o jogo se passa em uma nave espacial. Então, naturalmente, o aspecto metálico predomina. Só que existem duas vertentes dessa linha escolhida e, como já era de se esperar, uma delas é negativa. Para começar, o ponto positivo é que o jogo tem muito tempo e espaço hábil para poder trabalhar nesses materiais metálicos, já que eles são os predominantes. Isso, além de ajudar nos visuais, aumenta na identificação do jogador com todos os locais que ele explora, no número de detalhes apresentado nesses ambientes e também na imersão, em o quão você está imerso naquele lugar. O game se inspirou bastante em filmes como Alien para poder trazer um terror espacial e faz isso muito bem. Olhando de uma forma isolada, deu muito certo. A atmosfera aqui é impecável. Já o lado negativo é relacionado ao ponto que comentamos no início do vídeo. Dead Space não consegue fazer o que ele precisava fazer para poder encerrar o seu ciclo de desenvolvimento e alcançar a sua premissa de maneira completa. E esses recursos, apesar de impressionantes, revelam fraquezas drásticas já para o seu período. O fato é que o game sofre com a falta de cutscenes para poder melhor desenvolver a sua história, que no fim não consegue alcançar um elemento que seria importantíssimo para a narrativa: a humanização dos personagens introduzidos. Isso é percebido quando existe uma tentativa de introduzir um aspecto que fica inibido ao longo de praticamente todo o jogo: a religiosidade. Um aspecto que vai aparecer apenas próximo do fim do game, mas que quando ele faz isso passa despercebido, porque faltou cutscenes para poder contar a sua história. Essa religiosidade então tenta ficar nítida nos ambientes, tentando gerar mudança nos cenários. Mas como a iluminação diferida tem as suas limitações, os ambientes que divergem do aspecto moderno e metálico da nave não têm nem de longe o mesmo número de atenção aos detalhes que esse tipo de ambiente tem, que é o ambiente que predomina, quando na verdade deveria ter. É ainda mais necessário, já que faz muito mais parte de uma trama muito maior que foi sendo construída ao longo dos outros games da saga. E na tentativa de desenvolver a narrativa sobre isso, existem apenas algumas animações em FMV que aparecem numa espécie de comunicador que o personagem utiliza, que vão acontecendo em tempo real, junto da gameplay. Artisticamente falando, é bastante interessante. Me lembra muito a forma como Splinter Cell Conviction exibe seus objetivos ao longo de toda a gameplay. Mas além de não conseguir suprir o que uma cutscene tem poder de fazer, como são vídeos pré-renderizados, eles mostram personagens muito bem modelados e detalhados que acabam não coincidindo com a versão em tempo real do jogo. E como boa parte aqui acontece em tempo real, diria que 99% do game é todo em tempo real, essa discrepância e essa incoerência que acontece comparando as cenas FMV com o que está rolando no jogo em si é bastante desagradável. Digamos que além dos inimigos, o único personagem bem modelado,
com destaque para o tecido da sua roupa inclusive, é Isaac, o protagonista. Os demais pecam pela textura, pelas expressões faciais e pela péssima representação de cabelo. É claro que encontramos mais pontos positivos do que negativos, e tudo isso é melhor visualizado no Xbox 360 do que no PlayStation 3, que é a outra plataforma que ele foi lançado. Então vamos dissecar alguns elementos breves que são fundamentais para entender a cereja do bolo desse vídeo e por que o Xbox 360 conseguiu lidar com tantas coisas pesadas já no ano de 2008 e o PlayStation 3 teve que suar um pouco mais. Para começar, ambas as versões rodam em 720p sem anti-serrilhamento, uma qualidade excelente considerando que muitos jogos não conseguem alcançar isso nessas plataformas, mas a falta do anti-serrilhamento deixa as bordas com defeitos aparentes quando o jogo usa efeitos de desfoque em alguns momentos, um tipo de efeito que estava sendo bastante usado naquele período para poder aproximar os jogos de uma espécie de cinematografia. Já as sombras são levemente superiores no 360, mesmo que ambas as versões sofram com uma falta de refinamento nas suas bordas. Além disso, vale comentar um ponto bastante interessante sobre essas comparações. O filtro anisotrópico para texturas é melhor no console da Microsoft, e isso gera um impacto na qualidade visual geral encontrada, fazendo parecer que o PS3 tem menos detalhes, ou até mesmo que ele roda numa resolução inferior, quando na verdade não é o caso, apenas temos um filtro que evidencia mais detalhes no console da Microsoft. E por fim, a performance. Dead Space sofre no PS3 com quedas e revela ter sido desenvolvido com o Xbox 360 em mente desde o início, o que é uma tendência natural, já que ele começou como um jogo do primeiro Xbox, aprimorando a engine utilizada em The Godfather. Obviamente, com toda essa ambição, ainda que tenha problemas na narrativa que revelem problemas técnicos, na época não tinha um motor gráfico que conseguia trazer desmembramentos com essa precisão junto a uma representação de carne tão boa. O mais próximo disso foi Gears of War 2, e mesmo assim acontece com eventos isolados quando comparados a Dead Space. No geral, ele carregou o legado técnico de Resident Evil 4 com uma certa timidez nos âmbitos gerais, aqueles âmbitos que todos notam, mas é no íntimo que ele revela uma verdadeira revolução. Por isso, foi uma responsabilidade tanto para o Xbox 360 e comparando com o PlayStation 3 quando o assunto é a performance principalmente, a gente consegue ver que ele conseguiu dar conta. E por isso também, uma sequência era esperada para poder melhorar tudo o que precisava ser melhorado. A pergunta que fica é: será que conseguiu? Deixa aí no campo dos comentários o que você acha de Dead Space e o que você pensa da franquia como um todo. Eu quero ler a sua opinião. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, claro, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia. Se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. E caso queira trocar uma ideia, minhas redes sociais vão estar aparecendo por aí. Beleza? Era isso. Um grande abraço. E a gente vai se ver na próxima.